Mateus capítulo 14, verso 22 ao 27. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor Deus, dá-nos capacidade espiritual para identificar-te na hora que tu manifesta. Ajuda este povo, me ajuda como um pregador para te identificar quando tu apareces, porque tu não apareces de uma forma visível aos olhos dos homens, porque a capacidade visual é tão frágil que eu não consegue te ver como tu és. Se os discípulos que comeram, viveram e dormiram com o Senhor não puderam conhecer-te em sua manifestação e te identificar, como é difícil, Senhor, para qualquer pessoa te identificar nas horas escuras, principalmente aquelas horas da quarta vigília, quando estava terminando a noite e para começar o dia. Tudo fica confuso. Deus, ajuda-nos a te identificar nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Assustados com a única coisa que poderia ajudá-los. Tem hora que aquilo que vai nos ajudar, nos salvar, assusta a gente primeiro. Cada vez que Deus fez um trabalho, foi desta maneira. A manifestação de Deus assusta as pessoas, porque elas não estão acostumadas com a manifestação de Deus. E por não estar acostumado, aquilo os assusta. Quando Deus usou a Noé, ele assustou o mundo daquele dia. E a única coisa que salvava o povo era aquela coisa que estava assustando. Era que eles não queriam, tinham medo de entrar na arca, tinham medo de aproximar de Noé, tinham medo de contaminar com aquela crença de Noé. E esse velho tem uma fé diferente. Vamos deixar ele sozinho que é melhor. Se contaminar, contamina só a família dele. E Noé teve sorte, porque Deus o abençoou, que acabou contagiando a família só a família dele, mais ninguém.
foi contagiado com aquela fé que Noé teve. Então era algo assustador. Eu pensei nisto, assustado com a salvação. Não é alegre com a salvação, assustado. Quando Deus faz algo para te salvar, aquilo te assusta primeiro. Se você lembrar, quando essa mensagem te alcançou, ela te deu foi um susto. Você levou um choque. Ela te assustou. Ela dizia para você: você está errado nesse batismo trinitário. Então você levou um choque, um susto. Mas não pode. Outro susto que a mensagem te deu foi que tem um profeta hoje. Não, mas eu fui ensinado que não tem. São coisas que assustam, mas são exatamente as coisas que salvam. É aquilo que te assusta, é que vai te salvar. Você pode lembrar do tempo que você ouviu essa mensagem e creu nela. Eu, quando ouvi a primeira vez, ela me assustou, que eu chamei de falso profeta. Levei um susto. Quem pregou para mim, eu levei um susto. Diz: não, que é isso, é falso profeta, não quero saber disso não. Aquilo que me assustou me salvou 4 anos depois. Mas me assustou primeiro, porque eu estava estabelecido, eu era obreiro, eu era um pregador, gostava de falar, programa de rádio, ar livre, estava mais pregando. Aí chega uma mensagem que diz: o que você está fazendo ainda está errado. Só tem que assustar. Você está fazendo para Deus, com toda sinceridade, e chega uma mensagem diferente. Eu já era batizado no Pai, Filho e Espírito Santo. Aí chega uma mensagem e diz: você está errado, esse batismo não está certo. Aquilo me deu um susto. Vocês também assustaram. A primeira vez todo mundo assusta. Aí hoje você diz: mas olha bem com que eu estava assustado, com a minha salvação. Olha do que eu estava com medo. Quanta gente não vem para cá, sabe por quê? De medo. Estão assustados. Então eles não vêm de medo. Eles não sabem se essa igreja vai durar muito tempo. Eles dizem: a igreja fulano de tal, ela tem 500 anos. Então, como nós vamos trocar uma igreja de 500 anos? Essa daí apareceu agora, rapaz. E olha, fala de tudo, assusta todo mundo. Só eles que querem ser certo. Não é verdade, porque não é só nós certo, mas a palavra é. O que pregamos é certo. Muitas vezes nós podemos até ser errado, mas o que pregamos é certo. Esta é a verdade. Mas que assusta, assusta. Então tem gente que não vem para cá de medo. No início eles dizem: olha, não escuta esse programa, porque isso é falso profeta. Não pegue essas fitas, porque isso é de falso profeta. Não lê estes livros, porque é de falso profeta. Vocês tomam cuidado. Vocês já leram Mateus 24:24? Que viriam falsos profetas, falsos cristos, e se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmãos, tome cuidado. E eu naquele tempo ficava também tomando cuidado. É mesmo, rapaz, vai vir falso profeta. E olha aí, estão dizendo que o homem é profeta. Que perigo. Então já causava medo, susto na gente. A gente ficava assustado. E a igreja, os pregadores, assustavam nós mais ainda na igreja. Aí a gente já saía dali: olha, não quero nem ver esses livros. Eu disse para a pessoa: consome com isso que eu não quero isso daí não. Eu não quero esses livros. Fiquei assustadíssimo com aquilo ali. Mas 4 anos mais tarde eu ouvi a mesma mensagem. E eu pensei: mas eu estava com medo disso. Agora eu estou vendo o que é. Eu vou chegar lá.
Eu vou chegar lá. Tem muita gente com medo de nós. Tem muita gente com medo daquilo que eu estou pregando. Tem muita gente assustada. Eu tenho até membros aqui assustados comigo. Tem membros que ficam o quê? Novo nome, Deus encarnado, Filho do homem, Laodiceia acabou, hein? Fica assustado. A intercessão acabou para revelar os selos. Assusta qualquer um. Essa mensagem que você está ouvindo, Jesus Cristo está andando sobre o mar outra vez. Jesus Cristo, o profeta diz, um testemunho no mar. Ele pregou esta mensagem com esta mesma escritura que lemos. Um testemunho no mar. Jesus pisando naquilo que estava levando os discípulos. Jesus pisando, andando sobre aquilo. Mas quando eles olharam, eles disseram um para o outro: olha, você está enxergando alguém? Eu acho que é fantasma. Aquilo é um fantasma que está vendo, que eu estou vendo. E está andando em cima das águas. Só fantasma pode andar em cima das águas. Eles nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas. Eles nunca viram Jesus andar sobre as águas. Foi a primeira vez, e a primeira vez assusta qualquer um. Mas deixa aquilo aproximar. E Jesus foi aproximando, e eles foram percebendo que o fantasma foi convertendo em gente. O fantasma foi convertendo em pessoa. O fantasma era fantasma na mente deles. Era uma criação da mente deles. Era uma ilusão óptica deles. Mas eles não podiam ver Jesus como ele era. Eles não podiam ver porque a mensagem do dia andava sobre. A mensagem do dia não afundava. Ela andava sobre a gente, mar sobre a gente. E quando eles viram aquilo, eles nunca tinham visto aquilo acontecer. Diz, isso daí é diferente. E já que nós nunca vimos isso, nós estamos assustados. E eles assustados, a Bíblia mostra aqui, eles disseram, com medo, é um fantasma. Antes de chegar onde eu quero, vamos andar um pouquinho aqui no que o profeta ensina. Um testemunho no mar, 125. É tempo de união, tempo de se sindicalizar. As uniões são trabalhos sindicalizados, agitando isto. As Nações Unidas, elas estão se unindo. O que tudo isto mostra? Isto mostra que Cristo e a igreja, Cristo e a noiva, estão se preparando para se unir. Agora, antes da nossa união com Ele no ar, nós unimos com a palavra dele na terra. Nós estamos preparando para unir com Cristo nos ares. Mas antes disso, já unimos com Ele na terra, através da palavra. Aquele moço está casado com aquela moça através da palavra, diz o profeta. Se ele não tem palavra, vai ser difícil, porque ele está casado com ela. Por isso não se diz para uma moça: me casarei contigo assim, de uma forma ilusória. Me casarei contigo, porque você está obrigado para com a sua palavra. Não vai dizendo para a moça, e a moça então desmancha na hora. Ai, que coisa maravilhosa, achei. E depois, se for um fantasma? É porque na hora você pode dizer, achei, mas é um fantasma. Era um fantasma na mente deles. Quando chegou perto, era Cristo. Ele disse, não é fantasma não. É uma coisa linda quando se começa o namoro, mas e depois que casa? Dá para olhar?
um no outro? Você está vendo a pessoa mesmo? Ou essa mulher já é uma fantasma? Seu marido é seu marido mesmo? Ou hoje você já olha nele e diz: fantasma? Você era marido quando eu casei com você, era bonito, mas hoje você é careca. Hoje mudou. Você era ereto, hoje você está corcundo. Algo aconteceu. Tem muitos que viram fantasma na mente das pessoas, no amor das pessoas, que são amor ilusório. Mas tem uns que mesmo com a bengalinha, ela ainda diz para ele: eu te amo. Ele diz para ela, cuidando dela em cima da cama porque deu derrame: eu te amo, velha. Não é fantasma. Para esses não são fantasmas. Mas quando a coisa não vai bem, um olha no outro assim e diz: olha, dá vontade de falar que é fantasma. Não fala, mas toca de roda, muita coisa assim, está quase para falar. O que você acha bem que eu sou? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Tempo de sindicalizar-se. A igreja está trazendo todos a um sindicato, a uma união. E sindicato também tem seus estatutos, tem suas normas, tem seu regimento interno, sua maneira de ver as coisas, seu partido. E a igreja faz a mesma coisa. As nações fazem a mesma coisa. Para entrar nas Nações Unidas tem que estar sujeito a todo o regimento que rege as Nações Unidas. Ou do contrário, fica fora daquele regimento. E ficando fora vai ser mal visto pelo regimento das Nações Unidas. Ficando fora. Mas entrando, você também é uma nação das nossas. Muito bem, você está nas Nações Unidas. A igreja forma um sindicato. A igreja forma um partido. A igreja forma um regime. E ela traz todos para a sua união. E cada pastor, é perigoso nós fazermos a mesma coisa. Cada um de nós sindicalizarmos e trazermos ao povo a um sindicato da igreja. E todos têm que observar aquilo que nós falamos. É as nossas normas, é a nossa meta, é o nosso regime. E se sair fora do nosso regime, então está fora do nosso sindicato. A igreja tem feito isso. Se não pertencemos também à união de igrejas, nós estamos fora do regime deles, regime das igrejas. Estamos fora do controle deles, porque não pertencemos, não nos aderimos ao seu sistema, ao seu sindicato. Não pertencemos ao seu partido religioso. E hoje é mal quem não pertence à união das igrejas. O Papa, presidente, cabeça total, não olha com bons olhos para quem não quer a unidade com ele. Porventura, não fará cada cabeça de sindicato religioso, de cada denominação, que eu e você não queiramos unir também com eles? Eles não olharão para nós com bons olhos, porque não desejamos ser regidos por eles. Gente, guarda isso. Por isso nós não somos regidos por um grupo de deuses. Deus é uma pessoa e não três. Você é regido por um Deus e não três. Você não é regido por um grupo de poder, mas você é regido por um poder. Esse é o poder de Deus que rege a igreja.
E você não pode sair debaixo desse poder. Este é o que você não pode sair debaixo deste poder. O poder do dia que Deus manda para me reger e para te reger, é esse que faz a nossa união com Cristo. Cada poder faz uma união. Se não tiver poder, não faz união não. Tem que ter poder. O poder de Deus faz união com os de Deus. O poder de um sindicato faz reunião com todos aqueles que amam aqueles pensamentos, o partido, a idealização daquele sindicato. Todas as suas normas, eles vão respeitar. É disto que falo. Todas estas sombras de coisas estão mostrando a vida positiva. Toda essa união aqui embaixo, um procurando unir com o outro, está procurando mostrar também a parte positiva. Existe um positivo disso daí. Isso daí tudo na terra é negativo, mas existe uma união positiva entre você e Cristo, entre você e a palavra. Agora observe, naquela grande hora, quando toda a esperança se dispersou, falando de Jesus sobre as águas e os discípulos no barquinho para atravessar. Agora Jesus ficou para encerrar o trabalho com a multidão e falou para eles: atravesse para o outro lado. E eles entraram no barco e atravessaram para o outro lado, e não tinha barco para Jesus. E agora eles veem um homem andando em cima das águas. Foi pronto. Jesus não pode ser, porque nós largamos ele lá. E tem muita gente que largou Jesus lá atrás e não sabe. Não foi só Maria não. Andando sobre as águas, a esperança deles se dispersou, de sobrevivência. Eles viram alguém chegando, andando sobre as águas, andando, e a coisa, a parte triste, ouça atentamente, foi o que me tocou. A parte triste foi o que me tocou. A parte triste, a única coisa que poderia ajudá-los, eles estavam com medo daquilo. A única coisa que poderia ajudá-los era Jesus. E eles estavam com medo porque eles disseram: pode ser, vocês sabem, um fantasma. Porque quando a pessoa não entende, ela diz que é fantasma. Nós não dissemos a mesma coisa. Eu não disse que essa mensagem era falso profeta há 30 anos atrás, e já faz 28 que eu estou pregando ela, certo? Já faz 28 que eu estou pregando essa mensagem. Muito bem, mas quando eu a olhei pela primeira vez, parecia um fantasma. Quando você olhou, parecia. E agora o problema é que dentro da própria mensagem nós vamos começar a olhar assim, e se prega a mensagem do jeito que o profeta pregou, você vai parecer fantasma outra vez. É Jesus em você. É Jesus andando sobre as águas outra vez. 127, um testemunho no mar. Eu li o 125 e 126. 127, se aquilo não tem acontecido outra vez, eles têm medo disto. O profeta diz: se aquilo não tem acontecido outra vez, eles têm medo disto. Eles têm medo da salvação. Era Jesus que ia salvá-los daquela tempestade. Era Jesus que ia salvá-los daquele barco que já estava indo a pique. Mas quando eles viram, parecia fantasma. Mas era exatamente aquilo que parecia fantasma, que era a salvação para eles. E eles não perceberam. Vamos pedir: Senhor, aproxima mais de mim, e deixe-me aproximar, deixe o meu barco aproximar mais de ti, para eu te ver como tu és. Porque o Senhor pode vir para mim e eu não te enxergo direito e te considero um fantasma. A revelação dos 7 selos hoje, para muitos é fantasma. A revelação dos 7 trovões, que foram revelados nos 7 selos, conforme perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, para muitos aquilo ali é fantasma. O que já foi revelado. Irmão Brana diz: pulam e gritam e não recebe nada, porque não conhece o novo nome.
Falar sobre esses parágrafos do primeiro selo, 128 a 132, é mesma coisa de falar em fantasma. Eles dizem assim, hoje, eles dizem para nós da mensagem, vocês tomam cuidado quando começa a falar muito sobre 7 selos, 7 trovões. Vocês tomam cuidado. Agora, quem falou disso foi o irmão Brana. Se você quiser considerar fantasma, olha para trás. Olha para trás, foi o profeta que revelou. Mas se você quiser chegar mais perto, pede para Deus, Senhor, aproxima do meu barco, deixa eu te ver como tu és, deixa eu ver os selos como eles são. Aleluia. Se aquilo não tem acontecido outra vez, eles têm medo disto, eles têm medo de ser leitura de sorte, tem medo que seja alguma espécie de poder do diabo, quando Jesus disse que isto aconteceria neste dia. Falando desse tempo, a única coisa que pode ajudá-los é Jesus Cristo, não outra denominação, não todos se unindo. Você acha que o irmão Brano não gostava de união? Gostava, mas a união do irmão Brano era com a palavra. A união do profeta não era com um grupo de ministros, a união do profeta não era com uma igreja, a união do profeta era com a palavra. Ele nos uniu com a palavra. Isto apenas deixará, falando em denominação, ele diz assim, não outra denominação, não todos se unindo, isto apenas deixará a coisa pior do que nunca. União com uma denominação deixa a coisa pior do que nunca. A única coisa que pode te ajudar é Jesus Cristo. E quando ele prometeu retornar nos últimos dias, desta forma, e fazer isto, prometendo exatamente como antes do filho prometido retornar a Abraão, a primeira semente, fecha aspas, a semente real de Abraão, Jesus disse, viria a mesma coisa. Antes do filho prometido, Deus se manifestaria em carne e faria exatamente como fez Jesus, como ele disse que faria, exatamente como seria feito nos últimos dias. E aqui, todas aquelas promessas que poderíamos citá-las em dúzias, bem aqui na sua frente, que isso teria que acontecer. E o que eles chamam isso? Fantasma. O que as denominações chamam essa mensagem? Fantasma. Falso profeta, loucura. Mas é a única coisa que pode salvar hoje é Jesus. Jesus na mensagem do dia. Jesus não está mais nem em Laodiceia, ele está fora dela, ele não pode salvar lá dentro, porque ele está fora. Ele está chamando quem quiser esta salvação, sai dela, povo meu. 129, um testemunho no mar. E as igrejas que deveriam estar de braços abertos para receber isto, estou com medo daquilo. Isto não pertence ao nosso grupo, vem? Vocês estão ouvindo bem, irmãos? Será que dá para vocês acompanhar o que está acontecendo no mundo hoje, mesmo dentro da mensagem, por todos os lados? Estou com medo daquilo. Isso não pertence ao nosso grupo. Se não pertencer ao grupo deles, está perdido. E Deus não é assim. Nós precisamos da palavra que salva hoje. Nós precisamos ver, ainda que parece fantasma, quando você ouve a primeira vez, você não entende. Mas você diz, eu vou parar aqui, vou continuar olhando até que eu veja isso direito. A única coisa que pode trazê-los a Cristo é Cristo Ele mesmo. E eles têm medo disto ser assustador. Assustando com a salvação. Eles têm medo disto ser assustador. Oh, eu não sei, aquilo pode ser um fantasma, ver você? Eu não conheço isto. Você pensa que o povo da mensagem conhece todos eles, que a era de Laodiceia terminou, segundo diz o profeta, que terminou para revelar os selos, que a intercessão terminou para revelar os selos,
e que a intercessão está naqueles que comeu o livro. Não há intercessão fora, porque o Cordeiro saiu do altar e entrou num povo que comeu o livro revelado, e intercede agora dentro de nós. Se você parar um pouquinho, você vai ter que dar crédito na sua oração, que avalia, está aí, Deus está dentro de você, intercedendo. Nem no trono ele não pode estar mais, porque ele teve que sair para revelar os selos, diz o irmão Brana. Primeiro selo, 29 e 30, o intervalo também, 30. Leia para você ver. Como isso faz bem, gente. As pessoas não percebem. E isso, sabe o que está acontecendo? Está assustando. Assustando. Nós somos o povo que mais deveríamos saber o que está acontecendo hoje. Deus já manifestou em carne faz 40 anos. Que Deus manifestou em carne num homem chamado William Branham. Faz muito tempo, gente, que Deus veio numa carne, discernir o pensamento. Não era o homem, era Deus no homem. Ele falou o que estava no coração de Sara, atrás da tenda. William Branham virava as costas para o povo e diz: aqui tem uma mulher com a roupa tal e tal, ela mora na rua tal, cidade tal, e sofre de tal enfermidade. Era o mesmo Messias no irmão Branham. Irmão Branham não era o Messias, era o Messias no irmão Branham. Irmão Branham não era o filho do homem, mas era o filho do homem no irmão Branham. Gente, Deus não pode fazer coisa alguma sem que o homem dê lugar para ele trabalhar. E Deus tinha um corpo nessa era para ele trabalhar, um corpo. Para depois, os que creem nessa mensagem, então dar seus corpos para Deus manifestar através desta mensagem em você. Agora, isso está sendo assustador. Alguém escutou minhas fitas e diz: é erva daninha. Agora você pode ver o que é isso. Me diga o que é. É fantasma. O que eu estou pregando é fantasma. Para quem? Para quem está longe. Para quem olha na mensagem de longe. Eles nunca aproximaram da mensagem como vocês têm aproximado. Que coisa tremenda é aproximar da mensagem. Aproximar da mensagem é aproximar de Jesus. Aproximar da mensagem é ver que ele não é fantasma. Essa mensagem não é fantasma. Agora tem que aproximar dela. A hora que Jesus aproximou, Pedro, ela é Jesus, Pedro. Poderia chamá-lo para o barco. Poderia. Mas Pedro quis ter a experiência de andar sobre as águas. Disse: se ele anda, eu sou dele, eu ando também. Se és tu, aí está a dúvida. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus: venha. Se és tu. Pedro, se você tivesse crido mais um pouquinho, dito: é o Senhor mesmo, manda-me ir ter sobre as águas, que eu vou andar sobre estas águas, porque é o Senhor. É o Senhor. Foi por isso que ele afundou. Aí começou a afundar e Jesus pegou na mão dele. Não tenha medo, você está caminhando em direção a Jesus. Se você afundar, ele pega na sua mão. Você não veio para essa mensagem de oferecido. Você não veio nessa mensagem pedindo emprego de obreiro, de pastor, de diácono. Você não veio na mensagem para isso. Você veio por direção de Deus. Algo tocou no seu coração. Deixe-me andar sobre esse mundo. Deixe-me andar sobre as denominações. Deixe-me andar sobre o sistema. Deixe-me andar sozinho sobre as águas. E ele andou. Afundou, na verdade, porque Deus gosta de mostrar para mim e para você que você não pode confiar em si mesmo. Você não pode confiar que você faz. Deus permite nós afundarmos. Por isso, porque senão vamos chegar garganta lá do outro lado. Eu fiz isso. Eu andei sobre as águas. E você, João, apóstolo do amor? Você não conseguiu, você não andou. E você, Tiago, Marcos, vocês não andaram. Eu, Pedro, andei.
Mas aí ele afundou. Jesus pegou na mão dele, levantou, guiou ele até no barco. Aí ele entrou no barco, não tinha nada que falar. Não tem nada que falar. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Pega na sua mão, põe dentro do barco. Conta vantagem agora, irmão. Conta vantagem. Afundei. Tive um problema. Conta vantagem. Sabe por que muitos pregadores não creem em mim? É porque eu dei uma afundada. Mas ele me pegou pela mão, me colocou no barco outra vez. Isso é o suficiente. Eu pensei que eu não afundava. Eu pensei como Pedro e afundei. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas ele me pôs no barco outra vez. E aí, o que você fala agora? Agora eu não falo nada. Afundei, voltei. Mas nós não cremos em você. Tudo bem, eu afundei mesmo lá atrás, eu afundei. Você vai crer em mim agora como? Eu já afundei uma vez, você vai crer em mim como? Aí Deus pegou o que tinha afundado e falou: pastoreie minhas ovelhas. Ele pegou o que tinha afundado, pastoreia minhas ovelhas. E largou os outros tudo de lado. Por que as pessoas não podem perceber isso? Assustando com a salvação, eles estão assustando com nossas pregações. É isso que vai salvar. Não sou eu não, é essas pregações. Essas pregações é Deus. Chamar isso de erva daninha é ser muito pobre, é ser muito cego. Dá dó deles. É não saber o que fala, chamar de fantasma. Mas se você puder aproximar mais um pouquinho, meu irmão pastor, você vai ver que isso não é fantasma, isso é brana mesmo. Porque se fosse Osmar era fantasma, mas é brana mesmo. Não sou eu não sou eu não, é eu que ando arrumando mensagem. Isso aqui é Deus que mandou um profeta, e nós apenas estamos lendo para ajudar as pessoas. Diz que eu tenho 5 minutos só. A única coisa que pode trazê-los a Cristo é Cristo Ele mesmo. E eles têm medo disto ser assustador. Oh, eu não sei, aquilo pode ser um fantasma. Vê você, eu não conheço isto. Assustados com a única coisa que poderia ajudá-los. Essa mensagem que poderia ajudá-los, para informar direitinho para eles que tudo terminou. Ainda que Laodiceia continue aí fora, mas para nós ela já morreu e já fedeu faz muito tempo. Já terminou, já acabou. Nós estamos fora dela, nós já recebemos o batismo com o Espírito Santo, já fomos ligados pelo ministério do Filho do Homem, a pedra de coroa, que é o casamento com a palavra na terra primeiro, para depois nós chegarmos a unir com ele nos ares. Quando ele vier nos ares, só vai unir com ele nos ares quem uniu com ele na terra. Quem está em Laodiceia é solteirão, é solteirona, é igreja solteira que está em Laodiceia, não tem cabeça, não tem o ministério do Filho do Homem. O profeta diz, provando sua palavra 211, ele diz: a parte que nós vivemos hoje é a parte do pescoço, essa é a parte que faz o casamento. Provando sua palavra 236, faz o casamento. Aquela parte do Espírito Santo é o Filho do Homem, é Cristo num profeta, que faz o casamento meu com a palavra. A palavra é Deus, Deus é amor. E eu estou casado com ele aqui na terra primeiro. Primeiro se casa pela palavra. Agora, se Jesus nunca falou para você: me casarei contigo, ele não vai te levar. Você já ouviu alguma vez Deus falar para você? Já ouviu alguma vez Deus falar para você: me casarei contigo? Eu não mereço. Sou como aquela filha órfã, né? Eu não mereço. Como pode? E não tenho roupa direito, não sei o que fazer, não tem jeito nem de olhar para Cristo. Já falhei tanto, já pequei tanto, já errei tanto, não dá nem para olhar. Aquela prima órfã era assim, ela não podia nem olhar para o filho do dono dos ranchos, de vergonha, envergonhada, cabisbaixa, olhando para baixo apenas. Ele disse: você sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim buscar uma esposa, e você é aquela que eu vou levar. Em você eu encontrei o que eu desejo, não nas outras bonitinhas da mensagem. Agora chegou a hora.
Agora chegou a hora, não só nas denominações, você vai ter que ver que é dentro da mensagem, porque estava lá dentro do rancho. É dentro da mensagem. A prima órfã é dentro da mensagem. E as priminhas regateiras também já é da mensagem. São as priminhas regateiras da mensagem. Eu que vou casar com ele. Nós somos os primeiros, porque recebemos a mensagem primeiro. É nós que vamos casar com Cristo. Ele vai vir nos levar porque nós cremos num profeta. São essas primas elegantes, maravilhosas, dentro da mensagem. Não está fora, gente. Se você começar a acompanhar a coisa agora, você vai ver que não é denominação. Aquilo não é só a denominação fora da mensagem, é a denominação dentro da mensagem. Tem prima órfã dentro da mensagem? Sim, tem. Porque tem aquelas primas que são sofisticadas, que elas acham que pela aparência delas, pela experiência, é nós que vamos casar com ele. Aí ele vai chegar qualquer dia deste. Irmão, você se prepara, porque o arrebatamento é muito pouca gente que vai subir. Não é esse negócio de sair, essas 100 e tantas pessoas que nós temos aqui, vai tudo para o céu. Não vai não. É você que tem que estar preparado. Se for um de Franca, esse sou eu. Amém. Aleluia. Esse sou eu. Agora eles estão assustados com a mesma coisa que o salva. Jesus era o salvador deles, vai salvar. O seu barco vai a pique. Você está dentro de um barco, andando nesse mar, mas Jesus não está nele. Vamos lá para a denominação. Jesus não está nela. Jesus não está no barco, mas era barco dos discípulos, filho. O barco era dos discípulos, o barco era da mensagem. Quem considerou fantasma não foram os de fora do mundo, não, foram os discípulos. Foram os que comeram com ele, andaram com ele, viveram com ele, chamaram ele de fantasma. O que chama nós de fantasma não é a Assembleia de Deus e os outros não, está fora do mapa, é os da própria mensagem, é do mesmo barco nosso. Eu não estou contra eles, não, estou mostrando o que é. O que eu vejo é isso aqui, ó. A única coisa que pode trazê-los a Cristo é Cristo Ele mesmo. E eles têm medo disto ser assustador. Eu não sei, aquilo pode ser um fantasma. Ver você. Que o Osmar, você já viu falar em Osmar? Não, nunca ouvi falar. Então está começando agora. É assustador isso daí. Te deixa na mão. Assustados com a única coisa que poderia ajudá-los. Que não tem nada a ver com o homem, é Deus. Amém. E naquela hora negra de aflição, aquelas igrejas eleitas, aquele grupo assentado ali fora, assustados, com medo de ser um fantasma. O que o irmão Branco está dizendo? A igreja eleita. Era aquele povo eleito com medo de ser fantasma. Eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Eles não querem nada a ver com nossas pregações. Examine primeiro para você ver o que é. Não chame de fantasma e nem de erva daninha antes que primeiro você coma isso. Você diz, mas se eu comer eu vou morrer. Seria melhor você comer. Então chegou aquela voz dócil: não temas, sou eu. Amém? Aleluia. Encerrando, eu devo ter perdido uma parte que eu queria aqui para me encerrar. É apenas um pedacinho da oração do profeta. Se não compreendemos isto, 136, um testemunho no mar. Se não compreendemos isto, que possamos te convidar para entrar de qualquer forma. Esta é a única maneira que tu podes se revelar. Senhor, entra. Eu não entendo direito os 7 selos. Eu não entendo direito os 7 trovões. Eu não entendo e não sei qual é o novo nome. Mas eu peço ao Senhor, entra para dentro do meu lar, entra para dentro da minha vida, entra para dentro da minha aldeia, revela-te a mim, Senhor. Parta o pão dentro da minha casa, parta o pão dentro do meu coração, parta o pão dentro dessa igreja. Entra, Senhor, não fica fora não, entra. Nós damos lugar para o Senhor. Já declinou o dia, já passou esse dia e agora chegou a noite. Entra, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Fique de pé, irmão.
anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, Deixa a luz do céu Deixa a luz do céu entrar. Aleluia. Deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. A luz do céu é a mensagem da hora, quando Deus já tem revelado isso para nós desde 63, através do 7º anjo. Deixa essa luz entrar. e a alegria dar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Se deixarmos esta luz entrar, nós vamos ter o nosso avivamento. Sabe esse regozijo que nós temos? Muita gente ainda não participou dele, não participou, mas você vai sentir isso daí individualmente, um avivamento individual, porque aquele que é provocado em certas coisas, aquilo terminou, mas você tem um que é pela própria palavra. O profeta diz que o avivamento traz um entusiasmo. Então eu creio que essa mensagem me reviveu, ela me reviveu, ela me trouxe um entusiasmo tremendo. Como eu creio nisto? Creio, ainda que vocês me deixem só, mas eu creio que é verdade. Eu estou vivendo hoje o melhor tempo meu, hoje, que eu estou vivendo, que em 1973, quando eu me decidi a esta mensagem, eu fui disposto a deixar toda a igreja e crer nessa mensagem. Eu deixei um grupo grande de irmãos e saí sozinho, crendo nessa mensagem, entende? E agora eu continuo crendo na mesma mensagem, ela não tem diferença, é a mesma mensagem, mas a luz entrou, a luz do céu, aquilo que o profeta revelou, cada dia vai clareando mais o caminho para a gente. Então é hora que, se tem alguém que tem que me deixar, eu vou ter que conformar com tudo isso e tocar o meu barco. Eu vou para frente. Uma coisa eu sei, que isto é verdade. Vamos orar por todo mundo. Vamos orar até por aqueles que não crêem na nossa pregação. Porque quem não crê na nossa pregação não é tanto o povo aí fora, nas denominações, é dentro da mensagem. Não crê. Certo? Agora, nós não estamos importando se crê ou não. O importante é saber que a mensagem é verdade, e é
tempo para isso. É tempo de ficar só. É tempo de você tomar a sua mensagem e viver essa mensagem. Fica sozinho, não tem mais ninguém com você na sua casa, mas tem eu. Aí você fica, aí eu estou firme. Você vai firme, luta firme. Não precisa ter muita gente. Tem muita gente aqui que luta firme com Deus desde quando aceitou a mensagem. E tem muitos que, se algum da família deixar da mensagem, eles também vacilam. Mas tem uns aí que já tem experiência de lutar sozinho e ser um vencedor. E é isto que Deus quer. Até para tomar a ceia é vencer o inimigo. Abraão venceu os reis. Aí Melquisedeque chegou e disse: aqui tem pão e vinho para um vencedor. Coma pão e vinho. Trouxe ceia para ele. Ceia é para vencedor. Vence a si próprio. Não é vencer os outros, desmascarar os outros. Não, vencer a si mesmo. E saber que você tem uma coisa que vale a pena viver e morrer por ela. Amém. Amém.